A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus, na pessoa de Jesus, venha nesse dia, que se chamou hoje, está abençoando a cada um. Queremos aqui estar iniciando uma pequena introdução, falando de autoria, data, escrita, um pouco do contexto histórico, cultural, ao livro de Apocalipse. Alguns pensam que quando pegam os livros da Bíblia, assim, vão ler e falam assim, foi fácil de fazer, de escrever? Não, irmãos, houve uma história, houve acontecimentos, houve muitas coisas que aconteceram e até o livro ser escrito, vir a escrita, até mesmo sua aprovação, e não foi, é uma luta. Porque, aleluia, a gente sabe que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada, divinamente inspirada, pelo Espírito Santo de Deus, para que esta mensagem de Deus, do Senhor, alcance, começando com aqueles irmãos daquela época, irmãos, que viviam um contexto histórico, um contexto diário das vidas deles, de muita perseguição, de muita luta, de inúmeras mortes, e no contexto deles, irmãos, alguns hoje querem comparar a vida nossa hoje. Fala assim, vivo passando perseguições, vivo passando lutas, vivo passando perseguições por causa do evangelho. Meus queridos, a gente não passa nem um milésimo de perseguição por causa do evangelho. Isso, estamos aqui gravando esse áudio, dessa introdução ao Apocalipse, no nosso país aqui, que é o Brasil. Se a gente fosse falar dos irmãos que estão na Ásia, na janela 1040 e tantos lugares aí, esses irmãos, sim, eles podem dizer que passam perseguições e sabem o que é isso, por causa do evangelho. Mas você, meu querido irmão, nós que estamos aqui no Brasil, nós não temos noção do que é isso. Pode ser que um dia o Senhor ainda permita, antes do arrebatamento da sua igreja, nós passarmos por isso aqui. Mas nós não temos ideia, na pele, na prática, o que é passar por perseguição por causa do evangelho, ser preso. A gente não tem ideia do que é isso, meus irmãos. E nós viemos aqui, por misericórdia do Senhor, a estar gravando esse estudo, para a glória de Deus, para estar trazendo essa mensagem, que ao você ouvir esse áudio, o Senhor venha te despertar, o Senhor venha me despertar para a palavra, venha nos despertar para essa mensagem que é tão poderosa da parte do Senhor para a nossa vida, aleluia. Meus queridos irmãos, Apocalipse, livro da revelação, aleluia, livro inspirado por Deus. Alguns querem dizer que é só para aquelas 7 igrejas da Ásia. Não. É para a igreja de Cristo na face dessa terra. Aleluia. Para que você, meu querido irmão, para que nós, ao lermos a sua palavra, glória seja dada ao nome do Senhor, nós viemos a entender, irmãos, a importância que o Senhor Deus, Ele quer. Aleluia. Trabalhar, operar na nossa vida, e nós viemos ter entendimento da sua palavra. Aleluia. Porque o fim dos dias já começou. Hoje, não. Se você ler a palavra de Deus em Hebreus 1, quando o nosso Cristo, Senhor, Salvador, ele veio a estar nessa terra aqui. Os fim dos dias já começou. Meus irmãos, a gente sabe que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Louvado seja Deus. E nós estamos nessa esperança, nessa expectativa, aleluia, disso acontecer a qualquer momento. E quanto isso, meus irmãos, nós temos que levar, pregar, anunciar esta palavra que não é nossa, é do Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: ai de mim,
se eu não anunciar o evangelho? Foi-me imposta essa obrigação. Então, temos de Deus essa responsabilidade de anunciar a palavra. É sua, irmã, é sua, irmão, é nossa. Em tempo e em fora de tempo. Estamos aqui usando essa rede social abençoada para levar essa palavra do Senhor aqui, para que através da leitura bíblica, através de nós meditarmos na palavra de dia e de noite, o Santo Deus poderoso, através do Espírito Santo, venha me despertar, te despertar para essa tão grande responsabilidade que ele nos deixou. Amém? Meus queridos, a gente vai aqui falar um pouco da história, né? De alguns acontecimentos. O livro de Apocalipse, quando ele foi, né, escrito, nós não temos dúvida nenhuma que ele foi ali escrito, né, pelo apóstolo João, o mesmo apóstolo João que escreveu o Evangelho, o mesmo apóstolo João que escreveu 3 epístolas, mas na sua época, meus irmãos, houve pessoas que não acreditavam por ele ter escrito o livro de Apocalipse. Por quê? Porque existia isso desde o Velho Testamento, meus queridos irmãos. Pessoas ali também que faziam a obra de Deus com responsabilidade, com temor e tremor, porque a palavra do Senhor é algo muito sério, e o livro de Apocalipse, como os outros 65 livros da Bíblia, foi passado por um crivo. E quando foi ser comparado o livro de Apocalipse com outros, com o livro do apóstolo João, o Evangelho e as cartas, o apóstolo João, na sua humildade, entendendo que quem tem que aparecer é Cristo, não ele. Na palavra está escrito isso. É necessário que eu diminua e ele cresça. Foi feito comparações dos textos do Evangelho, das cartas com o livro de Apocalipse. E por ele não deixar escrito, né? Aqui, eu vou falar nas minhas palavras para os irmãos ter uma compreensão melhor. Entenderem, quem vos fala aqui é o apóstolo João, apóstolo de Jesus. Ele se colocava na mesma medida com os irmãos, algumas vezes se colocava até como um profeta do Senhor. Isso está lá em Apocalipse 2:7. E houve dificuldades grandes, irmãos, para ele ser confirmado como um livro inspirado, né? Você vai ver também em Apocalipse 1:9, ele se colocando como participante dos mesmos sofrimentos. Muitos homens naquela época, né? Homens de Deus, irmãos, vieram a questionar, vieram a falar, vieram a estar ali, louvado seja Deus, questionando se a autoria, se a escrita era mesmo do apóstolo João, até colocando outra pessoa ali como o escritor. A gente vê que naquela época, irmão, como nos dias de hoje, né? Muitos, isso no contexto histórico, isso no contexto, aleluia, que veio acontecer. Aí quando a gente fala assim, contexto histórico, alguém fala assim, mas por que o senhor fala assim? Porque a gente sabe, irmãos, que tudo que está na palavra de Deus, que o Senhor deixou ser relatado para que você hoje, para que nós hoje viemos ler, é o que nós precisamos entender. Para uso nosso na fé, no entendimento da palavra. E aconteceu, irmãos, muitas coisas junto ali que realmente aconteceram, que estão no contexto histórico, que ao lermos a Bíblia, ao lermos os livros, e hoje, precisamente o livro de Apocalipse, você vai ver que muitas pessoas participaram ali, que talvez aos seus olhos, aos meus olhos, são anônimos, mas tiveram um papel fundamental, importante ali, para que esta obra viesse a ser escrita, irmãos. E hoje nós temos esse prazer, esse privilégio de Deus, de ter a palavra do Senhor, né? O exemplar da Bíblia Sagrada na nossa mão, para nós lermos, meditarmos, e dentro da Escritura Sagrada nós aprendemos, né, o que está escrito ali. Mas houve pessoas que vieram a questionar, irmãos. A gente sabe que no contexto histórico, né, em 41 ali, depois de Cristo, mais ou menos, o livro de Apocalipse,
ele começou a ser escrito, né? E a gente fala assim, uma data, irmãos, a gente não quer aqui bater o martelo, sabe, com 100% de precisão, mas é mais ou menos aproximado. Aí nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico, de reis, de pessoas que participaram, aí você vai entender por que essa data aqui, né? Mas a gente vê que em 56, em 156 depois de Cristo, né, houve pessoas que se levantavam, se diziam profetas, profetisas do Senhor, né, que viriam a falar para quem, irmãos? Para tentar enganar, para tentar tirar, para tentar tirar o foco dos irmãos daquela época da palavra. Porque o evangelho, irmãos, é de boas novas, é de transformação de vida. Aleluia! E pessoas que diziam-se do Senhor, mas não eram de Deus nada. Irmãos, iam falar, que diziam que eram profetas de Deus, né? Queriam dizer que era o próprio Deus ali falando. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, né? Aconteceu isso em 156, pessoas tinham, vou até falar os nomes aqui, né? Priscila e Maximila vieram nas comunidades. A gente sabe das 7 igrejas da Ásia ali, vamos falar o nome delas daqui a pouco, isso nessa introdução, querendo falar algo que não estava na palavra escrita, irmãos, porque antes do livro de Apocalipse, né, a gente sabe que há uma história de outros livros inspirados ali, Judas, e a gente vai, né, Pedro, as epístolas de João, 1ª e 2ª Pedro, irmãos, e aí as cartas de Paulo, e a gente vê que para chegar nesse ponto aqui, irmãos, começou bem lá atrás. Os apóstolos indo, pregando, falando, outros homens de Deus participaram, né, nessas igrejas aqui, 7 igrejas aqui, pregando a palavra, falando, né? Deus deu, né, esse prazer, irmãos. Mesmo João estando preso lá na ilha de Patmos, lá, dele está lá escrevendo tudo ali que foi dado de Deus ali para ele ali, mas tudo isso, irmãos, aconteceu, teve uma história grande, né? Não vamos falar aqui detalhes aqui, mas houve pessoas que profetizavam ali coisas contrárias ali, para tirar grupos, né, ascéticos ali, mesmo citando o nome dessas duas mulheres que se diziam profetisas aqui, falando, né, proibições ali, algo que está na palavra, elas falando ao contrário. Diziam que os homens não poderiam casar, os homens tinham que ficar só, não, que era um pecado mortal ali a pessoa casar com uma pessoa e conhecer ela e ele como mulher. Irmãos, pregando coisas que estão fora da palavra ali e querendo levar os irmãos daquela época a mudarem o foco, irmãos, de Cristo ali. Meus queridos, isso tudo aconteceu. E foi na época algo difícil, irmãos, que queria fazer uma divisão ali no meio da igreja do Senhor, que estava ali naquela região ali, irmãos. A gente sabe que, trazendo hoje para o mapa, aquela onde estão as 7 igrejas da Ásia ali, é a atual Turquia hoje, né? Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? E vamos ver porque dos acontecimentos, irmãos, e quando nós viemos aqui, depois da introdução, né, ao Apocalipse aqui, começar o estudo, que nós vamos começar, está aí colocando no canal aqui, nós vamos voltar nesse assunto de novo, vamos dar detalhes, vamos falar nome de locais ali, vamos citar o nome de alguns reis aqui, que comprovam da autoria do livro que é João, aleluia. Louvado seja Deus. Falamos agora há pouco aqui do crivo que foi usado para fazer uma comparação se verdadeiramente o livro foi escrito ali pelo apóstolo João, né? A gente fala ali de João, do discípulo amado ali. Eu quero citar um exemplo para os irmãos ver dessa comparação que foi feita no crivo, que chegaram à conclusão que realmente o livro foi, aleluia, uma não, vou citar duas, escrito por João, né? Uma delas foi quando ele fala no Evangelho, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi comparado na carta, primeira carta, né? 1:1, Apocalipse 19:13, para ver se havia passagens na Bíblia. João, capítulo 1, versículo 29,
Se você pode ler também o 36. E ali vem, né? Outro que é muito conhecido nosso, seu. Evangelho de João 19:34, onde fala que transpassaram ao lado do nosso Senhor Jesus, né? Apocalipse 1:7 fala também, né? Então isso não é coincidência, irmãos. Isso é o que nós vemos aqui falando nos estudos aqui, né? Quem é espiritual compara as coisas espirituais com as espirituais. Isso é a palavra, meu irmão. A palavra de Deus ela tem que ser lida, comparada. A gente vê que nesse método que é dado por Deus, instruído por Deus aos homens que eram faziam esse crivo, né? Essa averiguação. Se a escritura era realmente inspirada pelo Espírito Santo, eles liam, reliam. Irmãos, isso era tempo. Quando Paulo fala a Timóteo que para a área do ensino tem que haver dedicação. Irmão, dedicação é você aí, serva de Deus, é você aí, servo de Deus, dedicar tempo ao ensino, dedicar tempo à leitura da palavra, dedicar tempo a pesquisar, a ler, a orar, a buscar, a ler o livro todo, relê-lo, irmão, quantas vezes for necessário, e você ali no espírito de oração para com o nosso Deus, ele abriu os olhos do nosso entendimento através do Espírito Santo, entendemos o que está escrito, meu irmão. Você vai dizer assim, mas pastor, o livro de Apocalipse é um livro enigmático, cheio de enigmas. Meu querido, o Espírito de Deus, quando Jesus roga ao Pai, ele é dado para nos dar a clareza, o entendimento, é uma busca, é algo que nós temos que fazer diariamente, de comunhão com Deus, e o Senhor vai mostrando, irmão, na medida certa, para você ter entendimento, para você estar lendo, meu irmão. Nós já estamos aqui, olha, por misericórdia de Deus, desde os 17, 18 anos de idade, lendo a palavra do Senhor. Quantas, eu não vou ser aqui, né, não vou dizer quantas vezes, mas quantas e quantas vezes lemos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada inteira, e precisamos relê-la de novo. Lê-la, continuar lendo, irmãos, para que o Espírito de Deus, que é uma pessoa que habita em mim e você, ele venha estar falando, ele venha estar mostrando, irmãos, e cada dia que passa, cada ano que passa, cada mês que passa, cada semana que passa, ele vai nos dar um entendimento para entendermos a sua palavra. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Esses homens aqui que vieram ser usados por Deus, tiveram essa experiência tão maravilhosa, ao chegar ao ponto de ter revelações de coisas extraordinárias. Muitas têm acontecido hoje na face da terra. A Bíblia fala e outras vão acontecer, irmãos. Voltando aqui agora às datas, né? 41 depois de Cristo, a gente vê, irmãos, para comprovar a autoria e as datas do livro do Apocalipse, né? Houve épocas ali, em tempos diferentes na história, que o livro estava sendo escrito, né? Vamos dar uma data aqui mais ou menos aproximada, né? De 41 a 54, né? A gente tem um entendimento, e você, se não sabe, fique sabendo disso, que as 7 igrejas ali da Ásia, irmãos, eram províncias que o Roma tomava conta. O nome das 7 igrejas ali da Ásia ali. Então, a gente vai falar dos alguns imperadores romanos aqui, que é constatado e falado deles na história, né? Cláudio, de 41 a 54, Nero, que é muito conhecido, irmãos. De 54 a 68, Domiciano, 81 a 96, e Trajano, 98 a 117, né? Um dos que é mais conhecido aqui, que é Nero, irmãos, que a gente sabe que ele colocou fogo lá em Roma, e a gente sabe que ele veio a culpar os cristãos, né? E uma grande perseguição veio ser ali instalada por ele ali contra os cristãos. A gente sabe que uma profecia de Jesus se cumpriu em 70 depois de Cristo, ali na destruição do templo. Meus irmãos, tudo isso aconteceu na história. E o livro de Apocalipse ali, aquele contexto ali, os discípulos, né, e apóstolos sendo perseguidos, sendo presos, mortos. Você vê lá em Atos dos Apóstolos ali, Tiago sendo morto à espada. Irmãos, o evangelho
sendo pregado, debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de morte de irmãos. Mas a igreja crescendo, irmãos. Quanto mais havia perseguição crescendo, né? O, aqueles que vinham contra o evangelho ali falando, falsos mestres, ocasionando, né, divisões ali no meio, às vezes, da igreja. Tanto é que Paulo fala isso, né? Uns diziam, eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, o outro eu sou de Paulo. E Paulo falou assim, quem que foi que morreu na cruz? Foi Cristo. E tudo isso veio a estar acontecendo, meus irmãos. E a gente vê que até o livro ele está sendo escrito por Deus ali, colocado ali por Deus ali. Tudo isso veio a estar acontecendo. Meus irmãos, os irmãos daqueles períodos ali, das igrejas, passaram inúmeras dificuldades. Quantas revoltas teve ali dos judeus ali, naquele período ali. A gente sabe que em 4 antes de Cristo, né? Até 6 depois de Cristo, né? Um filho de Herodes, chamado Arquelau, que Herodes era um nome ali, irmãos, que tinha, como tem o nome dos papas hoje, né? A pessoa tinha aquele nome, ali como tem o Papa, e o Papa, cada Papa tem o seu nome, havia de uma nacionalidade. Esse filho de Herodes ali foi, participou da história. A gente vê um dos templos ali, que era esse grande que Jesus fala que ia ser destruído em 70 depois de Cristo. E isso veio acontecendo, irmãos. Aleluia. E a gente vê, louvado seja Deus, que as igrejas ali da Ásia, bendito seja o nome do Senhor, naquele período bíblico, irmãos, cada uma delas teve que fazer por ordem ali de Roma, ô Jesus amado, templos para idolatria de reis romanos ali. Começando aqui, irmãos, ó, com uma aqui, Pérgamo, né? Havia um templo ali para Augusto ali, que era um governante ali, Pérgamo. Havia um altar imperial no templo de Eucalípio. Éfeso havia um templo dedicado a Roma, a Júlio César, que também está na história, né? Aleluia, um altar de Augusto no templo de Artemis. Havia um outro altar ali para Domiciano, isso, 26 depois de Cristo. Esmirna dedicou um templo a Tibério e ao Senado romano. Sardes mantinha um templo de Augusto. Laodiceia homenageou Domiciano com um altar imperial. As principais cidades que mantinham templos, né? Pérgamo, Esmirna e Éfeso, receberam título de guardiã dos templos. Isso, irmãos, no Império Romano, né? Que as cidades ali eram províncias de Roma ali. Meus irmãos, você fala assim, pastor, mas tudo isso veio acontecer. Tudo isso veio acontecer naquele período, irmãos, ali. O crivo, as perseguições, morte de irmãos, pessoas que se levantavam e diziam que eram profetisas no nome do Senhor para pregar contra o que, vamos falar ali mais diretamente, o apóstolo João pregava, até ele ser preso na ilha ali de Patmos ali. Meus irmãos, a gente colocou a data ali de 41, ali até mais ou menos 100 ali. Ali a gente falou até 117 de um rei, de um imperador chamado Trajano, para o livro ser escrito. E pós o livro ser escrito, irmãos, ali nos pergaminhos ali, quando veio passar pelo crivo, houve ainda essa pesquisa, essa averiguação tão acirrada para ver se a autoria era de João. Meus irmãos, e passado tudo isso, esses episódios aí, veio o livro do Apocalipse ali ser escrito com a autoria de João. Meus irmãos, não é nada bem fácil, meu irmão. Você quer algo de Deus? Tem que buscar, tem que orar, tem que ler. Tem que, irmão, se você não sabe disso, um pouco da história disso, você ler, pesquisar, mano, revoltas que teve ali de judeus, quantos judeus mortos ali, porque não aceitavam a, o governo de Roma ali. Irmãos, a gente não entrando no evangelho, né?
quantas vezes quiseram colocar Jesus como um grande político ali, quando ele multiplicou, transformou água em vinho, os pães e os peixes, e Jesus saía de perto deles porque não era o propósito. Irmãos, e veio aos discípulos, aos apóstolos, continuar essa obra, né? E falando precisamente aqui do Apocalipse, João a escrever esse livro tão maravilhoso, meu irmão. Tão tremendo, que vem trazer revelações, não como alguns falam enigmáticas, mas difícil de compreensão, não. Nós vamos estar aqui deixando essa introdução, né, encerrando ela aqui agora, e esse convite a você estar acompanhando a gente nesse canal aqui, Teologia versus Heresia. Porque as heresias, irmãos, só vão perder a força. As heresias vão só perder a força que elas têm se você se posicionar, se nós nos posicionarmos para pregarmos a verdade, para falarmos a verdade, para ficar firmes na verdade. Irmãos, e para você ficar firme na verdade, você tem que procurar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tente se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então te deixo o convite. Nos próximos áudios aqui nós vamos já iniciar já o livro de Apocalipse no seu contexto, todo ele já, né? Falamos um pouco aqui da data, da autoria, de acontecimentos que teve naquela época, até o livro chegar escrito e depois a outra resistência que teve para ele ser comprovado da autoria de João. Amém? Que Jesus te abençoe. Você aí que se não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, irmãos. Não que a gente quer receber alguma coisa aqui, humanamente falando, mas que pessoas venham ver esses estudos aqui, irmãos. E o Espírito de Deus possa mudar, salvar essas pessoas, e elas venham ser servos e servas de Deus, que tenham o mesmo propósito de levar essa palavra e pregar a palavra do Senhor. Amém? Jesus te abençoe.